E aí, Marina, como é que estão as coisas no Rio de Janeiro? Então, bem à medida do possível. E por aí? Aqui em Santa Catarina tá tudo fechado, né? Menos farmácia, mercado, agropecuária, também os bichinhos têm que ter comida também. E tem mais um, acho que é. E posto de gasolina. Fora isso, tá tudo fechado também. É Bom, igual vamos lá. aqui. Estamos com 10 pessoas. Rapaziada, primeiramente, obrigado aí, boa noite para vocês. Que Papai do Céu traga um pouco de tranquilidade para vocês aí, que vocês fiquem bem, na medida do possível, né? Diante desse problema aí que a gente está enfrentando. E a partir de hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos, né? Uma série de lives, na verdade, com alguns profissionais de algumas áreas específicas. E hoje a convidada foi a nossa amiga Marina, que ela é médica veterinária no Rio de Janeiro, tem uma clínica lá. Enfim, ela vai falar um pouquinho mais sobre ela para eu não falar besteira aqui ao vivo, principalmente, né? Quando é vídeo gravado lá pro canal, eu consigo editar, agora aqui não dá. Falou, já era. E eu já tô vendo que tem aluno meu online aí também, então eu tenho até que tomar cuidado com isso aí, né, César? César apareceu ainda agora. Boa noite aí para todo mundo. E Olha, a Ariana aí, tudo bem? tem um perfil profissional aí que está acompanhando a gente. Até mandei mensagem, não sei se é alguma parceira de vocês aí ou alguma coisa. É Pet Shop, alguma coisa. Pet Depois eu depois um Party, pouquinho. nossa Isso aí. parceira, nossa É isso mesmo. parceirona. É. Então, já faz o Bom, merchan então, aí, ó. eu sou a Marina, né? Sou médica veterinária. Trabalho principalmente com a área de geriatria veterinária, que é uma área um pouco nova, mas atendo cães e gatos. Né? E a gente está aqui hoje para falar de temas em geral, mas principalmente para tentar desmistificar um pouco essa fase do coronavírus, que estão vindo algumas informações incorretas, né, na internet, algumas pessoas que estão ficando com um pouco de medo, né, sobre algumas informações, e aí vídeos estão correndo no WhatsApp, Facebook, muitas pessoas me ligando para perguntar, me mandando mensagens. E aí a gente, né, o Felipe me convidou para fazer essa live e a gente achou importante começar a live falando um pouco desse tema, né? Até porque a gente achou que fosse um tema bem importante, né, Felipe? Na verdade, tudo que tem a ver hoje com o nosso cenário atual, né, de confinamento, né, de isolamento social, e tudo é pertinente, né? Porque muitas das vezes a gente está em casa sem saber o que fazer e aí acaba gerando um pouco de estresse por conta do bombardeio de informação que a gente recebe o tempo inteiro. E aí a gente acaba tomando algumas ações que não estamos acostumados e aí acaba prejudicando um monte de coisa, né? Seja o laço familiar, seja os amiguinhos também, que não estão acostumados muitas das vezes com a nossa presença full time dentro de casa. E aí acaba que alguma mudança na rotina ela acaba acontecendo, né? E eu, assim, eu não faço ideia do que você está recebendo de informação, tá? Isso, de repente, é até uma coisa que você pode abrir pra gente. Porque como eu não sou profissional da área, ninguém vai me perguntar como é que estão os meus cachorros. Ah, como é que estão os seus gatos aí por causa do coronavírus? Eles transmitem, não transmitem? Enfim, não é minha praia, entendeu? Então esse foi o objetivo de eu convidar os profissionais de áreas diferentes que tragam valores e agregam realmente a quem de fato está interessado nesse tipo de informação. Então ninguém melhor do que um profissional para falar sobre isso. Então eu também tenho algumas ideias de perguntas aqui para fazer, que eu também recebi. Mas são perguntas genéricas, não apenas voltadas para o nosso cenário atual. São perguntas também do comportamento do dia a dia mesmo. Mas é Tá. claro, hoje o nosso cenário realmente ele é um pouco mais delicado, então a gente pode sim começar com esse tema. E aí, rapaziada, eu convido vocês aí também, quem puder acompanhar, convidar os seus amigos para acompanhar nessa live também. Tem ali Tá embaixo. mandando um oi aí. Ah, Oi. eu imagino. Então, eu não estou conseguindo ler. Eu estou falando, não estou conseguindo ler. Mas tem um botãozinho embaixo da live, que é uma setinha, tipo uma cartinha. Um botão parecido com o Telegram, que você pode convidar alguém para assistir essa live também. Então, se vocês tiverem alguém que, ó, a canequinha ali, ó, caneca personalizada e tudo. Vocês podem combinar também, convidar alguém para participar aí dessa live, que eu tenho certeza que vai trazer bastante informação boa para você. Mariana, quer começar? Eu vou começar falando, né, dessas informações que estão vindo
para a gente, veterinário, tenho alguns amigos, colegas veterinários que estão nessa live, que eu tenho certeza que receberam também essa enxurrada de perguntas sobre o coronavírus. E a principal delas é se os cães e gatos transmitem e se eles pegam esse Covid-19, né? E a resposta é, não tem evidência científica nenhuma de que eles transmitem para a gente e de que eles pegam o Covid-19. Então, não tem nenhuma evidência, tá? O que acontece? Existe o coronavírus felino e existe o coronavírus canino, tá? São coronavírus diferentes do coronavírus 19. São variações, na verdade, né? São variações. O coronavírus canino, ele é um coronavírus gastroentérico que causa diarreia, principalmente em cães jovens. E o coronavírus felino causa principalmente a PIF, que é a peritonite infecciosa felina nos gatos, tá? Então, infelizmente para os gatos a gente não tem vacina, é uma doença bem grave, não tem vacina, mas para os cães a gente tem vacina. E aí foi o que aconteceu, toda uma onda de vídeos no WhatsApp, porque uma pessoa fez um vídeo falando, olha, o coronavírus existe há muito tempo e aqui eu posso provar porque meu cachorro toma vacina contra o coronavírus. E era o coronavírus de cachorro. E aí tem gente até querendo tomar a V10 de cachorro porque é contra o coronavírus. Gente, pelo amor... Daqui a pouco vai começar a latir aí. Pelo amor de Deus. Por aí. Vai ter gente andando de 4 e latindo por aí. Então, não. Mais de 4 já tem muita gente andando na rua aí, mas tudo bem. Mas vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Então, não são os mesmos coronavírus. O coronavírus já é um vírus antigo, ele não é um vírus novo. Tanto esse Covid-19 é chamado de o novo coronavírus, porque é uma mutação do vírus. Então, ele é novo. Então, esse coronavírus canino, existe essa vacina como sempre existiu. Os seus cachorros vão continuar tomando a vacina e vão ser protegidos para esse coronavírus, tá? O que acontece? O cachorro e o gato, eles podem agir como uma superfície. Como assim? Como eu posso explicar? Como um vetor, na verdade, né? Hã? Como um vetor, um hospedeiro, alguma coisa desse tipo. Da mesma forma que a pessoa infectada pode passar a mão numa maçaneta e daquela maçaneta ficar com o vírus, a pessoa infectada pode passar a mão num cachorro e aquele cachorro ficar com o vírus. Não quer dizer que ele esteja infectado. Da mesma forma que uma maçaneta não se infecta. Entendeu? Por isso que é tão importante, se as pessoas continuarem a passear com os cachorros na rua, né, e se deixarem, o que não é indicado, mas se deixarem os gatos continuarem a ir dando as suas passeadinhas na rua, quando esses animais voltarem, fazer a higienização correta desses animais. Pode ser com álcool em gel, claro que numa quantidade pequena, porque se você encher o bicho de álcool em gel, já teve até alguns veterinários por aí falando que o álcool em gel intoxica, não sei o quê, que causa convulsão. Que não é verdade, porque você não vai encher o bicho de álcool em gel, pelo amor de Deus, né, gente? É uma quantidade só para higienizar, né? E tentar evitar, infelizmente, pedir para as pessoas não passarem a mão no seu cachorro enquanto você passeia com ele nessa condição enquanto a gente está em quarentena, porque as pessoas podem estar infectadas na rua, passa a mão no seu cachorro e pode deixar a superfície dele infectada. Senão você vai ter que passar álcool em gel nele em todo. Entendeu? Porque senão, enquanto você está passeando com ele na rua e ele voltar, você só higieniza as patas. Agora, se uma pessoa estranha passar a mão na cabeça dele, por exemplo, tu vai ter que higienizar a cabeça dele também. Vai ter que higienizar a área, na verdade, né? A área que a pessoa encostou. Se é uma pessoa estranha, você não sabe se a pessoa está infectada ou não. Mas a melhor forma de fazer essa higienização é diferente, obviamente, de uma superfície, um chão, numa parede que se pega o álcool gel, joga um pouquinho, passa um paninho e esfrega. No bicho, tu não vai jogar um pouquinho no bicho, né? Tem que pegar num papel toalha, numa flanela, como é que é a mecânica disso? Pode passar num paninho, um pouco de álcool em gel e passar na patinha.
Se quiser lavar com água e sabão também, não tem problema. Não pode fazer higienização assim. Você não vai jogar direto no bicho, esfregar com álcool e gel, pelo amor de Deus, ainda mais perto de olho, alguma coisa assim. Mas pode fazer higienização dessa forma. Pode lavar com água e sabão ou passar num paninho e passar nas patinhas dele. Pode passar com lenço umedecido também, tá? Só lembrar de fazer a higienização. Tanto nos gatos, se eles continuarem saindo, que lembro, não é o ideal, mas se eles continuarem saindo, e nos cães que continuarem passeando. Só que lembrando, né, da mesma forma que a gente está em lockdown, né, a gente que está em quarentena, a gente, eu digo, né, as pessoas que podem ficar em quarentena, porque nós veterinários continuamos trabalhando, o ideal também é que os animais fiquem em quarentena. Eu sei que tem pessoas que não conseguem ficar com os animais assim, mas, né, e aí a gente pensando nisso, a gente pode até pensar, tem gente que fala, mas eu não consigo ficar com meu cachorro em casa porque é muito difícil, ele não fica quieto, o que que eu faço, pelo amor de Deus, para ele conseguir, o que que eu faço para distrair, né? Então, gente, é igual criança, vai ter que brincar com o cachorro, vai ter que distrair o cachorro. Então, pega o brinquedinho dele, vai jogar bolinha, vai arrumar brincadeira nova, vai pegar aqueles brinquedinhos, pega uma garrafa PET, faz um buraco, enche de ração e joga para ele ir catando as raçõezinhas de dentro para ele se distrair, entendeu? Vai jogando bolinha, vai cansando ele, para ele ter o que fazer, já que ele, infelizmente, não pode passear. Entendeu? É tentar gastar a energia desse animal, principalmente os animais mais jovens. Essa interação entre humanos e animais, na verdade, ela não se deve dar apenas nesse momento de confinamento, né? Ela tem que ser uma interação full-time. Claro que nesse momento a gente tem que aproveitar um pouquinho mais, a gente acaba passando, querendo ou não, a gente acaba passando essas ansiedades, essas energias negativas pro pet, né? Então, quando uma pessoa se sujeita a adotar ou comprar, enfim, que seja, eu não sou muito a favor de compra de animal, todos os meus aqui eles são adotados, mas a gente tem que cumprir com o nosso papel, que é de fato cuidar, né? E cuidar não é apenas dar comida, dar alimento, né? Cuidar é levar no veterinário, é dar banho de tempos em tempos. Inclusive, é uma pergunta que me mandaram, a frequência de banhos. Já a gente vai falar sobre isso. E não é ficar de mesquinharia, o bichinho está sofrendo, percebeu algum comportamento estranho nele, tem que levar para um especialista analisar e deixar de ficar vendo coisas pela internet, porque cada indivíduo é um indivíduo diferente, né? Então, às vezes, a gente acha que, eu tenho, por exemplo, aqui em casa a gente tem 4 gatos. A gente sabe o comportamento deles todos, individualmente. Cada um tem um comportamento diferente. Quando a gente percebe um comportamento diferente deles, a gente sabe que pode ser alguma coisa errada. E esse comportamento não necessariamente vai ser igual a um comportamento de um outro gato que também está com algum problema. Então a gente tem que conhecer muito bem os nossos bichos para saber se realmente eles estão sofrendo por algum motivo, ou se é estresse, ou se é fome, ou se é dor. E apenas um especialista vai conseguir fazer isso analisando, né? Não tem como fazer uma avaliação assim, achismo, né? O achismo é muito, muito complexo, muito problemático. Exatamente. E assim, claro que nessas situações, né, que os animais sentem também o estresse do humano, eles podem ficar mais estressados. A gente sabe que no gato, por exemplo, o estresse é muito importante, não é só, estou estressado. O estresse no gato pode causar diversas doenças, né? Então a gente sabe que o mais importante é realmente o responsável pelo animal observar e ele que vai dizer pra gente: não, olha, meu cachorro, meu gato tá estranho. Ele tá apresentando um comportamento diferente do que ele realmente apresenta. Então, a gente, como veterinário, tem que realmente escutar o que vocês têm para dizer. E a gente preza muito por isso, né? Então, se vocês estão dizendo que o animal tá diferente, a gente acredita, né? Por mais que seja, olha, ele olhou estranho para a água. Então, eu acredito que ele olhou estranho para a água e eu vou investigar esse olhar estranho para a água, porque pode ser que ele esteja bebendo menos água. Né? E aquilo ali pode ser uma situação de estresse. E agora, nessa situação de quarentena, pode ser que ele esteja mais estressado e isso daí desencadeia alguma doença importante. Né? Então, a gente tem a gente tem até feromônios que a gente coloca em tomada, né? Tanto para gato quanto para cachorro, e a gente consegue colocar e tentar diminuir a quantidade de estresse. Né? Aí até perguntou aqui, o César perguntou, agora só puxando
Os cachorros Sim, podem sim. começar a se coçar muito por estresse. Podem começar a se coçar muito por estresse. Porque estresse é ansiedade, né? Eles simplesmente podem começar a se coçar demais. Porque não tem o que fazer, aí ficam ansiosos e começar a se coçar muito, Ou se né? lamber também, né? Claro que a gente tem que tirar as outras causas, né? Tem que ver se não é alérgico, né? Tem que ver se não tem alguma alergia à pulga, alguma alergia atópica, se o animal não está com algum produto de limpeza que esteja causando alergia, qualquer outra causa que esteja causando essa coceira, mas pode sim ser por ansiedade e estresse. Então a gente também tem que pensar nesse tipo de coisa. E nada, você ainda falando um pouquinho do comportamento, o César é meu aluno, tá? Então, valeu, César, obrigado pela participação aí. E do comportamento, mais uma vez, a gente, depois da sua explicação, a gente reforça que o dono do animal ele precisa conhecer o animal, até para uma ajuda futura, né? Numa consulta veterinária, uma coisa assim, como você falou. O dono do animal que vai ser questionado sobre a mudança de comportamento. Então, ele precisa estar atento a todas as variações de comportamentais do bicho, né? E existe essa característica que você falou, de analisar o comportamento, de perguntar para os donos. Ela é tanto para cães como para gatos, ou ela é mais específica para gatos? Não, para cão e para gato, porque eu pela primeira vez na minha vida. Então eu não posso julgar que eu vou conhecer melhor aquele cachorro do que a pessoa que às vezes convive com ele há 3, 5, 10 anos. Então a pessoa vai conhecer melhor, muito melhor o cachorro que convive com ela há esse tempo do que eu. Eu vou ver pelos olhos técnicos, né? Eu vou ver sinal clínico, eu vou avaliar o que eu estou vendo naquele momento. Agora, comportamento, o que o animal está apresentando há dias, às vezes, ou do nada que ele está apresentando, que pode ser uma coisa aguda, quem vai me dizer isso é o responsável. E eu tenho que ir por esse caminho também. Não posso simplesmente ignorar o que a pessoa me disse. Até porque uma consulta veterinária é feita principalmente pela anamnese e queixa do responsável que está falando. Eu não posso simplesmente ir. Claro, o exame físico é importante, mas a anamnese e a queixa do responsável é muito importante para eu fazer o meu diagnóstico. Na maioria das vezes, essa anamnese ela é a primeira camada de atendimento, né? Salvo numa questão de acidente ou dano físico visível. Aí, primeiro de tudo, é o atendimento físico. Mas se for uma consulta de rotina, por exemplo, ou alguma mudança de comportamento pequena, tem que ter anamnese, óbvio. Senão, como é que você vai entender o que está acontecendo, criar um cenário para você identificar a possível causa do problema, né? Então, rapaziada, já fica a dica para vocês aí. Preste atenção nos seus bichinhos, o comportamento deles e qualquer variação de comportamento. Claro, não qualquer coisinha, porque às vezes é algo que passa, né? Algo passageiro. Mas se for persistente durante um tempo, um dia, 2 dias, 3 dias, a não ser alimentação. A alimentação é muito mais delicada. Então, parou de comer 1 ou 2 dias, já tem que ficar atento, né? E dizem muito... gato. Gato também. Principalmente água também, né? Principalmente, não. Parou de comer um dia gato, principalmente. Tem que ficar muito mais de olho. Um dia, gato. Aqui em casa a gente tem os gatos que comem, tem a ração, fica para eles full time ali, toda hora eles vão pedir comida. Mas os cães não. Os cães têm dias que não comem, não querem comer, e tá com um barulhinho na barriga, o dia seguinte vai, come normalmente, comportamento normal. Então os gatos, um dia já é o suficiente para, alerta. Exatamente. E os cães, nesse ponto, eles são mais, como é que eu vou te falar? Não imunes, mas se acostumam melhor de ficar, de repente, um dia sem comer, alguma coisa assim. Porque cachorro pode ser, não quero comer porque tá calor, entendeu? Quero comer só de noite. Não necessariamente o cachorro não quer comer porque tem alguma coisa de errado. Pode ter muito a ver do comportamento. Agora, o gato, se ele não... O gato normalmente é animal petiscador. Né? Até a doutora Isabela Milton tá falando, pode falar muito melhor de gato do que eu, tá falando que gato sempre é um bicho à parte, né? Então, se gato ficou um dia sem comer, não deixe o gato sem comer, porque ele pode fazer o que a gente chama de lipidose hepática, que é um quadro onde o fígado do animal fica bem doente, né? E a gente precisa entrar urgentemente com tratamento. Então, se o gato de vocês ficar um dia sem comer,
levem ao veterinário, porque a gente precisa ver o que está acontecendo. O gato, como é petiscador, ele come o dia inteiro, ele não é para ficar um dia sem comer, entendeu? Uma coisa importante ali que você falou, vamos supor, por exemplo, eu tenho um gato aqui em casa e eu troquei a ração e ele não comeu por conta de um sabor diferente. Que o gato tem um paladar mais seletivo, né? Mais sensível. Isso também pode ser um sinal. Às vezes, o que já aconteceu aqui, inclusive. Tem algumas rações, quando você compra, que eles te dão garantia de que se o animal não comer, eles te devolvem o dinheiro. Eu não sei exatamente quais são as marcas, mas não vem ao caso. Porque justamente por isso, por conta da mudança da ração, também pode ser um sintoma de que ele não está comendo. E aí, nesse caso, a gente pode dar tipo um petisco mesmo, um Whiskas da vida, alguma coisinha, para ver se de fato ele vai comer, se é só um paladar seletivo ou se é realmente alguma patologia, né? Sim, até porque o sachê, né, não é considerado como petisco, ele é considerado como tipo de alimentação úmida, né? Ele é uma alimentação venenosa, não é apenas um petisco. Não, ele é alimentação completa e é muito importante que os gatos comam também alimentação completa, alimentação úmida. Então, não é só comer ração seca. Se os gatos puderem comer alimentação seca e úmida, é o ideal, né? Então, não, agora, se um gato não quiser comer, só como ração seca, mas ele nunca foi acostumado à ração úmida e não quiser ração úmida, como é que você vai saber se ele nunca foi apresentado à ração úmida? Entendeu? Tem algumas perguntas que estão passando aqui. Calma aí, que eu tô conseguindo ver. Calma aí, Felipe, que eu não sei mexer nisso. Não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, rapidinho, antes de você... Salva aí. Rapaziada, como é um pouco difícil da gente ver os comentários ali no Instagram, se vocês puderem, eu vou passar lá no meu perfil do Instagram tem meu WhatsApp, vocês podem mandar mensagem por ali. Se não, pega um papel e caneta aí, que daqui a pouquinho eu já passo o número do meu WhatsApp para vocês mandarem, e aí eu repasso aqui para a Marina, porque às vezes as perguntas passam e a gente está numa linha de raciocínio e aí não consegue pegar a pergunta e acaba ficando vocês sem resposta. Então, aproveita aí, pega um papel e caneta, daqui a pouquinho já vou passar o número do WhatsApp para vocês. Segue aí, Marina. Posso responder as duas que fizeram aqui? Pode, do jeito que você quiser. O César perguntou, o ideal para raça pequena são quantas vezes por dia a alimentação? Então, acredito que ele esteja perguntando de cachorro, né? O ideal, né, se for abaixo de 1 ano de idade, é que seja alimentado 3 vezes no dia, né? Isso 3 vezes com horário, né? Você coloque de manhã, de tarde, de noite, deixe um tempinho para o animal, tipo uns 10, 15 minutos no máximo, e tire a comida, e acima de 1 ano de idade, 2 vezes no dia, né? Se o animal for idoso, né, se você quiser conseguir dar mais do que 2 vezes no dia, seria melhor, né? Porque cães idosos, eles vão perdendo enterócitos, que são células do intestino. Então, eles têm uma má absorção intestinal. Então, para eles, seria melhor se alimentar mais vezes ao dia. Mas se ele for acostumado a comer 2 vezes ao dia e não conseguir comer mais vezes, pode continuar dando 2 vezes no dia, tá? Acho que respondi essa pergunta, né? E deixa eu ver aqui. O Charles perguntou, mas, por exemplo, se o gato vem a comer menos, como identificar se isso é um problema? Bom, aí tem que ver quão menos ele está comendo, né? Se, de repente, você estiver botando muita comida, porque o ideal, aí é uma coisa interessante para falar, né? O ideal é que essas rações sejam pesadas, né? A quantidade de comida seja pesada, não seja de olho assim. Então, vou botar e azar, né? Se a ração for pesada, ele estiver comendo muito menos e estiver emagrecendo por isso, aí você vai saber que é um problema. Aí é o ideal levar ao veterinário, ver como é que tá a boca desse gato, né? Ver como é que tá, de repente, fazer um exame de sangue, identificar se não tem algum problema hepático, como eu falei, algum problema renal, né? Gato tem muito problema em boca, estomatite, gengivite, problema dentário, né? Agora, se ele está comendo menos, mas ainda assim se mantém um gato saudável, com peso ideal, consegue comer sem fazer barulho. Se ele estiver fazendo muito barulho com o dente quando está comendo, pode ser um problema. Ele pode ter o que a gente chama de lesão de reabsorção dentária. Então, observa isso também, tá? Mas se ele está comendo um pouco menos e continua se mantendo saudável, acredito que não seja um problema, tá? Mas qualquer dúvida,
o ideal é sempre levar ao veterinário para identificar. Mas, como eu falei, se ele se mantiver saudável, não tem maiores problemas, não. Deixa eu ver Você aqui, não tem mais. não tem mais por enquanto. Tem mais uma do César aqui que eu anotei, passou batido, mas eu anotei. Então já já eu respondo, César. Mas antes disso, o número do WhatsApp, rapaziada, é DDD 47, tá? Anota aí, 47 99133 7900. 47 99133 7900. E aproveitando ali, Maria, você falou sobre a alimentação pesada, né? Ou seja, a gente dosar a quantidade de peso correta de acordo com o peso do animal e a idade do animal. E também tem os tipos das rações, né? Quando o animal é idoso, tem a ração sênior. Quando o animal é filhote, tem a ração filhote. Isso vai ter uma série de variações na composição da ração, que vai dar mais ou menos tipos de nutrientes para cada idade do animal. Mas no caso de um animal, por exemplo, como os nossos gatos são assim. Os cães não. Os cães, eles são... A quantidade de comida ela é pesada direitinho, todo dia a gente dá para eles. Mas os gatos, eles têm comida à vontade, o tempo inteiro. Então, a percepção de quantidade nesse caso vai ser um pouco mais difícil. Então, na sua orientação, se a gente reparou que um gato está comendo um pouco menos, está indo menos vezes ao pote, alguma coisa assim, a sua orientação seria que, de repente, mudar um pouquinho, dar o tal da ração úmida para ver se estimula o paladar. Também pode ser dente, né? A ração úmida vai doer menos o dente dele se tiver algum problema dentário, né? Aí se tiver um problema dentário, só procurando veterinário mesmo, porque às vezes só com extração. Só com extração dentária a gente consegue. Mas gato, principalmente extração dentária. Eles fazem muita lesão de reabsorção que só com extração dentária a gente consegue resolver. Então, assim, sempre ficar de olho em como que o gato come, né? Aí aqui, ó, a Bel Pires perguntando, a ração pode ser trocada sempre ou manter apenas uma marca? Bom, muita gente me pergunta isso, pergunta se eles enjoam porque eles estão comendo sempre a mesma coisa, a gente não come todo dia a mesma coisa, se a gente pode ficar trocando. Gente, eles não precisam ficar trocando sempre a ração, né? Se você mantém uma ração de boa qualidade, principalmente, né? Uma ração sem corante, que é o ideal, ração sem corante, né? Claro que de acordo com as suas necessidades e com as necessidades do seu cão ou do seu gato. E ele se adaptou bem, não precisa ficar trocando o tempo todo. Né? Não, hoje, essa semana eu vou dar isso, essa semana eu vou dar aquilo. Até porque se você ficar trocando o tempo todo, ele vai ter diarreia o tempo todo. Né? Quando a gente troca a ração, a gente precisa fazer uma troca gradual. Porque senão o sistema gastroentérico dele não se adapta e aí ele pode ter diarreia, ele pode ter vômito. E aí ele vai ter problemas, porque a microbiota dele intestinal vai se perdendo, né? E aí você vai ter que fazer uma nova adaptação de ração. Então, mantém a mesma ração. Essa troca gradual que você falou seria misturar as rações? Ou seria tipo dar um dia na parte da tarde outra ração, de noite a outra? Não, seria misturar, né? Pegar os grãos, misturar um pouquinho de cada um. Aí em 7 dias a gente faz essa troca gradual. Né? A gente troca, no primeiro e segundo dia a gente faz 75% de uma, 25% da outra, no terceiro e no quarto dia meio a meio, no quinto e no sexto dia 25% da velha, 75% da nova, e aí no sétimo dia 100% da nova. Porque aí a gente faz a microbiota do animal se acostumar com a nova ração para não ter nenhum episódio de diarreia por troca rápida de ração. E aí a gente tem uma troca boa. O ideal também é não comprar ração a granel, né? Que são aquelas rações que a gente compra com sacos já abertos, porque a gente não sabe como que esses grãos são armazenados, né? O ideal é armazenar as rações nos sacos originais, nas embalagens originais, porque elas são isoladas, escuras, né? Por um motivo. Então, o ideal, mesmo que você coloque dentro de um balde, por exemplo, é deixar na embalagem original, fechar bem a embalagem original e botar dentro desse balde. Para que a gente não perca palatabilidade, para que a gente não deixe a ração oxidar. Então, a gente não perde a qualidade da ração. Entendi. Aproveitando ali, o César, ele mandou César é meu aluno ali, né? César Corsi. Ele mandou outra pergunta aqui. Ô César, eu não sei qual é o delay das imagens, tá?
Então pode ser que você faça uma pergunta e a gente vai responder um bom tempo depois. Mas ele perguntou o seguinte: é normal o animal engordar após a castração? Então, o que acontece? Isso formou-se meio que um mito, né? Faço entre aspas até, de que o animal engorda após a castração. Mas o que acontece? Quando a gente castra o animal, a gente normalmente diminui hormônios, né? Nesses animais que são castrados. E aí, quando a gente diminui essa produção de hormônios, os animais tendem a ter menos atividade, ou seja, eles ficam mais tranquilos. Eu digo mais tranquilos nesses animais que são agitados por conta de hormônios, tá? São peste. Eu falo, que o animal for agitado porque ele é agitado, porque a personalidade é ser agitado, não vai ter castração no mundo que vai fazer o seu animal ficar calmo, tá? Vide quem conhece a minha Berenice. Berenice é louca. E continuou louca depois de castrada, tá? Então, louca e gorda não, né? Só louca. Só louca, ela é magra, porque ela não faz. Magrinha. Magra. Então, assim, quando o animal é castrado, ele tende a diminuir a atividade. E se ele continua comendo a mesma quantidade de comida que ele comia antes da castração e faz menos atividade física, pensa na gente humano. A gente tem o menor déficit calórico. Então a gente engorda. Certo? É o que acontece com os animais. Então, eu não sou castrado, mas eu engordo também. Então, é isso que acontece. Então, o que a gente tem que fazer? Quando o animal é castrado, né, a gente tem que conversar, né, a gente, veterinário, tem que conversar com o responsável, porque se o animal, quando tiver essa atividade reduzida, a gente tem que repesar a ração, repensar a quantidade de ração que ele vai comer, para a gente fazer esse cálculo dentro da quantidade para animal castrado. Entendeu? E aí o animal acaba comendo uma quantidade um pouco menor para suprir a necessidade dele, já que ele vai ser um animal com menor atividade. E aí ele tende a não engordar. Claro que aí você faz atividade física com ele, você continua brincando, você continua passeando, e aí ele não engorda. Eu tenho um monte de paciente que castrou e não engordou. Mas aí os animais continuaram fazendo atividade física. Agora, aqueles que castraram e viraram aqueles bonequinhos do Wall-E, daquele desenho que só ficam na cadeira tomando refrigerante, aqueles lá engordaram, assim, obviamente. Fica no balanço, só no balanço do berimbau. Não tem como. Acho que ninguém mais perguntou. A Diária chegou atrasada na live, já dá esporro ao vivo na live. Aqui, ó, o Ângelo perguntando, por refeição, qual a quantidade ideal de ração? Então, Ângelo, depende do peso do seu animal, depende do tamanho do seu animal, depende da ração que você vai dar para o seu animal, porque depende da quantidade de quilocaloria que a sua ração tem. Então, essa pergunta eu não consigo te responder sem saber todas as informações. Entendeu? Isso aí tem que ser pensado, pesado e visto todas as informações para poder te responder. Mas na embalagem geralmente vem, né? Do tipo de ração, geralmente vem de acordo com a idade, de acordo com o peso. E aí tem umas tabelinhas, né, que eles informam. Não sei se isso é de fato fiel, né? Mas tem pelo menos uma base, né? Aquilo ali é uma base. É uma base. A gente tem um cálculo certinho que a gente faz, tá? É um cálculo para ser exatamente a quantidade, mas vocês podem ter como base aquilo que tem atrás do saco de ração. Mas aí é dar exatamente aquilo. E pensar que se você der um petisco para o animal durante o dia, você diminui a quantidade de ração, porque senão, pensa, ele vai continuar engordando. Porque, por exemplo, um biscroquinho daquele que vocês dão para ele, aquilo equivale a um lanche do McDonald's para o animal. Então, você deu um lanche do McDonald's e deu a mesma quantidade de ração para o cachorro o dia inteiro,
você está aumentando a quantidade de comida que ele come. Então, se você der um petisco, diminui aí uns 10% de ração que ele come. E não encher o animal de petisco. Entendeu? O gato tem os gatos têm essa tendência de comerem também, mesmo sem fome, tipo de gula, como nós humanos temos, os cachorros, alguns eu sei que tem também. Tanto que existem até alguns aparelhinhos que você compra para colocar ração espalhada para dificultar um pouco o animal de comer e ele não comer tão rápido. Tipo, ansiedade, né? No caso do ser humano. E só uma resposta rápida ali ao Ângelo. Ângelo, aquilo pode ser como uma referência. Sim, aquele peso da ração, conforme a Marina respondeu, como ela falou, é uma base, né, para você ter como uma ideia da quantidade que o teu animal vai se alimentar. Mas o ideal, se for realmente ver no pé da letra, né, na ponta ali, aí tem que realmente perguntar a um profissional para ver, fazer relação, peso, idade, essas coisas todas, para saber a quantidade certinha, como ela falou, é uma fórmula. É uma fórmula, então tem um cálculo a ser feito. Mas pode usar como referência. Só pesa Na certinho. Na dúvida, pega uma balança de precisão, uma balança de cozinha, uma coisinha assim, que é pouquinha quantidade. Balança de cozinha, pode pesar. Beleza, tá respondido. O Ângelo deu ok ali. O que você perguntou do gato, o gato, como eu disse, ele é petiscador. Né? Então, assim, se o gato for um gato de fazer atividade, né, com a comida dele pesada, e ele continuar fazendo as atividades dele, ele vai ser um gato normal. Agora, se ele for um gato que você coloca um monte de ração para ele, e o gato é um gato tipo garfo, de preguiçoso, ele vai engordar. Então, assim, a gente tem uma quantidade bem grande de gatos obesos dentro da clínica veterinária, que é bem difícil da gente emagrecer gato obeso. Então, eu, por exemplo, tenho o meu Darth Vader, né? Que é um gato preguiçoso, que come pra caramba, que não tem nada de petiscador, que pra mim ele é um cachorro, só que não serve isso ainda pra ele. Tá em dieta já há algum tempo, perdeu peso. Antes que a doutora Isabela venha aqui falar, ele perdeu peso, mas tá sendo difícil. Mas, assim, o ideal é que a gente consiga deixar sempre a ração em peso ideal para os animais. Como você falou que você tem muitos gatos, né, e que cada gato provavelmente tem um peso diferente, tentar colocar mais ou menos uma média. Né? O ideal mesmo, seria que cada um tivesse o seu potinho num lugar diferente e comesse só no seu potinho. Mas eu sei que esse é um mundo ideal maravilhoso, né? E não é sempre que a gente consegue. E não vai rolar isso aí, até porque eu tenho uma aqui que é esfomeada. Ele rouba a comida dos outros e não dá muito certo. Tem gente que tem muita grana, que coloca aqueles comedouros com chip, que o gato que tem um microchip, só quando o gato tem um microchip, ele chega e o negócio abre, e aí come. Mas assim, é gente cheia da grana, né? Não é coisa pra gente fazer. Eu não sabia nem, pra ter ideia, eu não sabia nem que isso existia. Imagina que tem isso aqui em casa. E uma coisa que você falou assim, quando a pessoa tem muita grana, eu já pensei, porra, tem um comedouro com impressão digital. O bichinho vai lá, mete a patinha, identifica o tamanho ali, mas, porra. Quase isso. Quase isso. É o microchip. É o microchip. Então, assim, esse seria o mundo ideal, onde cada gato tem a sua quantidade ideal. Mas como eu sei que é muito difícil fazer isso, então a gente faz uma média mais ou menos e tenta fazer as atividades com os gatos, né? Aí alguém falou aqui, eu tenho um que é por horário e sem as gramas certinhas. Esse é o ideal. Entendeu? É o que a gente precisa fazer. Pesar na balança. É um dispensador, né? Deve ser tipo um dispenserzinho, né? De tempo em tempo, vai lá, libera aquela quantidade de comida e aí soma da quantidade diária de alimento. Tem Bem inteligente também. Tem um que chama o bicho, que fala a sua voz e chama. Tem umas coisas assim surreais que dentro do mundo pet que você não tem nem ideia. Isso é só a NASA para identificar, né? E gente muito rica para ter, né? Porque... Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu vi também do César também, não sei se você reparou ali, que ele pergunta se tem alguma dica específica para pug.
Alguma ração, né? Ele perguntou. Na verdade falou dica. Aí eu não sei se seria dica comportamental ou alguma dica de ração. Aí realmente eu não entendi. Mas depois é aquele que tem o focinho pra dentro, assim, né? Parece que levou um soco na cara, né? Fica um negócio É o do MIB, né? Do filme MIB. Isso. Muito inteligente, por sinal. A minha dica principal para essa raça é sempre manter as dobras desses animais limpas. Né? Eles têm principalmente essa dobra aqui, né, do focinho, da bochecha, e normalmente elas ficam bem úmidas. Né? Então, você se conseguir manter essas dobras limpas, né, secas, é o ideal. A gente sempre pede para limpar com alguma solução, como solução de mertiolate, né? Você limpa todo dia para que ela não fique úmida, porque pode acumular fungo. Né? Então é a minha principal dica, manter as dobras desses animais limpas, seja pug, bulldog francês, bulldog inglês, é o principal. Fazer higiene, na verdade, né? Fazer higiene para que não tenha nenhum tipo de bactéria, coisa assim ali. Exatamente. Para não dar merda. Tá. Eu não sei se aqui não tem chip, mas tem barata. Pô, a barata é o que mais tem aqui também. De vez em quando aparece dentro de casa, mas geralmente sem pata. Aí elas ficam meio mancas, assim, parece andando meio tortinhas. Mas é porque os gatos são caçadores. A lagartixa de vez em quando aparece. Quando entra uma lagartixa aqui, enquanto eu não tiro, a Mônica não entra em casa. É a tristeza. Aí um dia eu tirei, peguei na mão, levei pra ela, olha aqui, ó. Só pra comprovar que eu tirei a lagartixa daqui. Ela, cara, não me dá susto. Eu falei, porra, decide o que você quer, cara. Lembrando que lagartixas e gatos não combinam. Eu sempre tiro. Só que eu não mato, né? Eu pego na mão e boto lá fora. Boto lá o ideal é que a gente tenha uma pessoa para tirar a lagartixa de perto do gato, como o Felipe. Um God, quando é lagartixa, quando é perereca pros cachorros, quando é sapo, tudo aqui. Só não pego barata com a mão, mas a lagartixa, perereca, sapo, vai tudo. Porque a lagartixa pode transmitir uma doença para os gatos, que é bem importante, que é a platinossomose. Né? E aí eles comendo a lagartixa, eles podem ter isso, né? Então evitar, se vir o gato comendo a lagartixa, assusta o gato, chega pra lá o gato, assusta o gato, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando isso brincando. Espanta. Chega pra lá o gato. Espanta o gato dele, tira o gato dali. Espanta o gato, espanta a lagartixa, né? Teve uma pergunta ali em cima grande que eu não consegui ler. Perguntaram uma coisa muito legal aqui, ó. Pergunta da minha estagiária, muito bom. Ó, a altura do pote de comida altera alguma coisa mesmo na vida do pet? Está cada vez mais sendo divulgado na internet que melhora na postura na hora do pet comer ou beber água. Muito boa essa pergunta, Camille. Eu tenho isso aqui. Os meus potinhos, você viu, Marina, você conhece, você viu. Os potinhos aqui ficam altinhos para não ter problema no estômagozinho. Mas tu vai explicar, mas aqui tem. Aqui eu gabaritei essa prova. O ideal é que todo pote seja levantado, né, mais ou menos na altura da escápula, né? É o osso do ombro deles. O ombrinho deles, né? Então, se vocês puderem... Gente, não precisa comprar aqueles suportes, não. Faz o Tabajara, Embromation. Aqui a gente já botou calço, já botou um monte de coisa para fazer isso daí, tá? Inventa, porque a gente tem um monte de cachorro, então a gente pegou e fez isso daí. Mas coloca o pote, isso para cães e gatos, tá? Principalmente para aqueles que estão ficando mais velhinhos. Eu, como futura, né, pensando no futuro dos animais, né, como geriatra, eu tenho que falar isso. Para eles não terem dificuldade de botar a cara no pote e conseguir aprender melhor o alimento e ele conseguir fazer essa apreensão e não ficar tendo fluir dificuldade melhor, né? Para fluir melhor, né? Entrar, mastigar, passar melhor o alimento, entendeu? Então, assim, e para os idosos também a gente pensa que eles não forçam tanto as articulações do pescoço,
tá? Não forçam tanto a coluna Digo cervical. assim, né? Porque senão Eles vão eles forçam abaixar. muito a coluna cervical e eles podem parar de comer por dor em cervical. Então, sempre suspende tanto o pote de água quanto o pote de comida para todos os animais, tá? É muito boa pergunta. Valeu, Ó, tua Camille, estagiária tá de por lembrar parabéns, né, disso. ó. Aí, ó. Muito Tá bom. vendo? Já não vai levar esporro por ter chegado atrasada, né? Se Não, mas não foi redimiu, ficou no ela. 0-0. Não foi Ah, não foi ela. ela? Ah, Não. então tá. Aproveitando esse negócio do potinho no alto aí, aqui eu te falei, os gatos aqui em casa têm os potinhos mais altos e tal. Lá nos cães, lá fora, também tem o pote mais alto. Só que a Sol, uma das nossas cães, dos nossos cachorros aqui, se tiver o pote alto, ela pega a ração do alto, bota no chão e come do chão. Senão ela não come. Não sei se ela é meio retardada, né? É uma curiosidade apenas. Ela prefere comer no chão, então eu vou lá e boto no chão, senão ela vai ter que ter dois trabalhos. Pega a ração, bota no chão, come no chão. Pega a ração, bota no chão, come no chão. Mas aí, meu filho, é o que É ela quer. retardadice dela. É o que ela quer. Aí não tem muita opção. Não vamos discutir. Não vamos discutir. Tem uma pergunta ali, ó, grande até, que eu não consegui ver também. Acho que é da mesma pessoa. E água, qual a melhor água para os pets? Gente, o ideal mesmo é que eles bebam água filtrada, né? Para que não tenha nenhum tipo de alteração por conta de água que a gente não sabe a procedência. Né? Ela A tá mesma água que a falando gente toma, né? tá falando algumas pedras tirarem as coisas ruins da água e tudo, barro, pote de barro com pedras naturais. A gente sabe que pote de plástico não é o ideal nem pra gente, né? Que pote de plástico solta substância e que potes de plástico podem ter um monte de substância que não fazem bem nem pra gente nem pra eles. Então, os ideais são potes de cerâmica, potes de barro, né? Então, se você puder investir num pote de cerâmica, num pote de barro, pote de inox até, é o ideal. Lembrando que, para gatos, o ideal é que sejam potes largos, tá? Por causa do bigode deles, né? E que não tenham desenhos no fundo. Porque, às vezes, eles ficam tentando catar o desenho no fundo e não bebem a água. Ficam só brincando. Ficam só brincando. Então, tem uns potes que tem os desenhos no fundo e aí o gato não faz nada. Só fica lá catando a porcaria do desenho no fundo. Então, assim... E a troca da água, né? Também tem muita gente que deixa a água lá e vai só repondo, né? A água fica suja, fica velha, isso também desestimula eles a tomarem, porque a água está velha. E uma outra coisa que a gente reparou bastante é que a gente tem aqueles bebedouros eletrônicos, né? Que a água fica sempre mexendo, que eu acho que isso também estimula o pet, né? O gato, principalmente. Os cães a gente só troca água, mas não tem bebedouro ali, não tem nada eletrônico. Mas os gatos sim. Até porque a gente sabe que os gatos eles têm menos tendência de tomar água, então a gente precisa estimular um pouco mais, né? Mas também beber água em excesso também pode ser um sinal de problema, né? Assim, para gato, a gente fala que o ideal é que ele beba água. Claro, gato e cachorro. Mas nem sempre colocar fonte é sinal de que o gato vai beber água. Tem gente que investe R$ 300 numa fonte e o gato vai lá e ignora a fonte. E aí a pessoa que nem casinha, né? Tu compra aqueles móveis, aqueles troços gigantescos de R$ 2.000 e aí o gato não usa. Tu pega a caixa de sapato, faz um furo e ele faz uma festa aquele troço ali. Não adianta. Exatamente. Então, assim, comprar uma fonte não é garantia que o gato vai beber água na fonte, só para lembrar, né? Então, o ideal é que o gato beba água. Sempre colocar vários potes de água pela casa, principalmente para animais filhotes e idosos. Porque quanto mais potes de água pela casa, os animais não vão ter preguiça de ficar andando pela casa para beber água. Se ele só tiver um pote de água, ele vai pensar assim, eu vou ter que ir até lá na área de serviço para beber água? Não vou, não. Entendeu? Aí ele vai desistir, às vezes, de beber água. Então, coloca vários potes de água pela casa, que ele... eu tô aqui, meu pote tá ali, vou lá e vou beber água. Tá? Vou aproveitar que tô de bobeira, vou lá tomar uns goró. Vou lá tomar água. E aí, vale tudo para o animal beber mais água. Se ele gosta de água gelada, coloca água gelada. Se ele gosta de gelo na água, põe gelo. Às vezes, encher aquelas
bolas de ar, você enche de água, coloca no congelador, depois estoura ela e fica um gelão desse tamanho assim, você coloca dentro do pote de água, é legal. Para gato, você pode fazer, eu acho que até dei essa dica para vocês, fazer uns gelinhos de sachê. Se não dei, acho que eu já falei com a Mônica. Não lembro. Comigo eu não lembro. Fazer uns gelinhos de sachê e colocar dentro do pote de água dos gatos é bem legal para estimular eles a beberem mais água. Então, assim, a gente pode abrir mão, largar mão de várias coisas para a gente poder fazer eles beberem mais água. E claro que beber muita água também é sinal de problema. Né? Então, o animal, quando a gente chama de polidipsia, né? Quando ele bebe muita água, normalmente ele está fazendo muito xixi, ele está com poliúria. Então, a gente tem que investigar, porque pode ser sinal de algum problema. Pode ser sinal de problema renal, pode ser sinal de diabetes. Então, fique de olho e, a qualquer sinal disso, leve o seu animal ao veterinário para fazer exame, porque pode ser alguma alteração, sim. Principalmente comida e bebida, né? Não tem jeito. Água e comida. Os gatos são muito sensíveis com relação a isso. Qualquer coisinha que eles sentirem fora da normalidade, eles já vão deixar de se alimentar e se hidratar. Isso é normal. Aqui aconteceu, né? Com o Kiko aconteceu assim. Ele parou de comer e em poucos dias ele definhou até que não teve mais jeito. Mas foi por conta de problema renal, crônico, enfim. Então, mais uma vez, a gente dá uma dica aí. Preste atenção nos seus animais e qualquer coisa que tiver de anormalidade, procurar um profissional, né? Para ajudar e evitar a receitinha de internet, que isso pode ser perigoso, né? Inclusive medicamentos, né? Tem gente que dá remédio de humano para cachorro, para gato, enfim. Pô, pode matar o bicho, né? A Mônica mesmo, ela trabalha numa farmácia, minha esposa, e de vez em quando aparece um louco lá. Eu vou dar um, sei lá o quê, um Tilenol. Meu cachorro tá com dor de cabeça, eu vou dar um Tilenol pra eles. Porra, pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Assim, gente, por favor, a gente usa medicação humana para animais. Algumas medicações humanas. Só que lembrar que dentro da veterinária, tudo que a gente faz cálculo por peso. A gente não faz assim, um comprimido para qualquer bicho, não sei o quê. E algumas medicações são proibidas. Por exemplo, paracetamol mata o gato, tá? Buscopan não pode para gato. A gente tem algumas doses de Buscopan para cachorro. Então, não sai dando remédio humano, mesmo se você for da área da saúde. Eu sei que isso serve para tal coisa. Não dê. A gente tem um veterinário que estudou para isso. Ele sabe para que serve. Eu sei que você também pode saber para que serve, mas a dose pode matar o seu animal. Então, toma muito, muito cuidado. Se você tem um contato do seu veterinário de confiança, pergunta, olha, posso dar tal coisa? Não custa nada, né? Você perguntar. Então, não saia fazendo automedicação, né, no seu animal, porque isso pode custar... Porque isso pode custar a vida dele. E dependendo do que for, é muito rápido que leva o animal ao óbito, né? Então a gente tem que ser bem responsável nessa questão de medicação dos nossos animais, né? De escutar pessoas que não são da área, né? Até às vezes pessoas que querem ajudar, dá isso, dá aquilo, faz receita caseira tal, faz receita caseira tal. Mas o mais correto é realmente levar o mais rápido possível para o veterinário, porque é ele que vai saber o que vai fazer naquele momento. Né? Então, por favor, não mediquem seus animais sem saber o que é. Ainda falando sobre medicação, automedicação e as pessoas irresponsáveis de darem qualquer coisa para o animal achando que é humano, antes disso, Regiane Ferretti. Oi, tudo bom? Ela deu um oi lá mais cedo. E o César de novo, né? O César tá interagindo com a gente, ó, direto, hein, Cezão? Muito bem. É a turma do Taekwondo em peso aqui. Aí ele perguntou o seguinte, tem frutas proibidas para cães? Eu vou ampliar um pouco essa pergunta do César, aproveitar esse gancho, que muita gente também dá comida humana para animais, né? E eu sei que existem algumas comidas que você pode, inclusive, matar o teu pet, né? Se eu não me engano, o chocolate é uma delas. Aí também, se puder falar a respeito de frutas proibidas, frutas boas, né, o que dá para se fazer.
E uma outra pessoa também perguntou sobre se tem algum problema os cães comerem gelo. Não vejo porquê, né? A não ser que eles tenham algum problema no dente, mas se tiver problema no dente, eles não vão querer lamber o gelo ali. Mas eu entendi a preocupação dela, realmente pode acontecer, né? Não sei. E só confirma aí se tem algum problema cão comer gelo e com relação à alimentação, frutas proibidas para cães e demais alimentos aí. Tá. Gelo não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, até porque conforme ele vai mastigando. Como é que eu fiz uma besteira aqui? Ai, sei lá o que vai acontecer. O troço subiu, eu não consigo baixar. Mas enfim, pronto. É porque eu subi para ler as perguntas e não conseguia baixar. Conforme ele for lambendo, mordendo aquilo ali, vai derreter e não tem problema nenhum. Tem animal que adora, principalmente os animais grandes que sentem bastante calor, eles gostam bastante de gelo. Com relação à alimentação humana, né, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para dar aquilo que a gente está comendo para eles. Né? Nossas comidas que são temperadas, nossas comidas que são feitas para nós, não é para dar para eles. Né? Não é para ficar, estou comendo, principalmente porque a gente acaba fazendo o animal adquirir um comportamento ruim, né? Que é o de ficar pedindo o tempo todo. Mas, nem falando disso, mas falando da própria comida, não dê a sua comida para o seu animal. Agora, falando de frutas, é bem legal fazer petisco de fruta para os animais, tá? Não em excesso, você não vai pegar e dar uma fruta inteira para o animal, porque é demais. Mas pedacinhos de banana, pedacinhos de maçã, pedacinho. A gente gosta de falar bastante de, no calor, cortar melancia sem semente, melão sem semente, colocar no congelador e dar como se fosse picolé. É bem legal para fazer. Claro que em animais saudáveis, porque às vezes animal diabético não pode tomar esse tipo de coisa, animal diabético tem uma alimentação bem restrita, tá? Mas o que é proibido? Uva, de jeito nenhum o animal pode comer, tá? O animal pode ter uma intoxicação, que pode ter uma alteração renal bem importante, pode virar óbito por causa de uva. A gente pede para evitar frutas cítricas só porque pode dar alguma alteração em estômago, Acidez, mas não né? Excesso de acidez. Não é tão proibido quanto a uva, mas o mais proibido mesmo é a uva. A carambola pode ter uma neurotoxicidade, tá? Pode ter alguma alteração em neurônio e tudo. O chocolate, né? Tem a teobromina, que pode causar vômitos e diarreias e intoxicações bem severas. Então, o chocolate, se for dar, compra no pet shop o chocolate para o cachorro. Não compra o chocolate, não dá o seu chocolate para o cachorro. Tá? A gente teve até um caso ano passado de uma cachorra que comeu 20 ovinhos de Páscoa inteiros. A gente fez uma outra... O que eu vi? A Mônica acabou de me avisar. Primeira vez que eu faço live, rapaziada. Então me desculpa aí, vamos esperar a galera entrar de novo. A Mônica acabou de me avisar que a live só pode durar 1 hora. E aí eu vi a contagem regressiva que eu fiquei desesperado, meu Deus, o que vai acontecer? Tentei ver se cancelava, mas acho que a live tem duração de 1 hora. Então, mas tenho certeza que a galera vai voltar ali. E a gente estava falando sobre as comidas, né? Tava com 16 pessoas quando caiu, acho que a maioria já tá voltando. Puta, 1 hora só. Eu achei que você tivesse apertado. Achei que você tivesse apertado o negócio desligado. Já tô o Felipe desligou. Falando à toa aqui, né? Gastando meu tempo. Mas acho que a galera já entrou ali. Como cheguei atrasado, né? Tá. Teve uma pergunta se Pug pode comer banana? Oi? Banana é um alimento liberado para animal? Tem restrição tipo por raça? Uma raça específica não pode comer um alimento específico ou é genérico para a espécie de cães? Genérico. Gatos, enfim. Genérico. Então banana é um alimento que pode dar para os bichos? Só pensar na quantidade que você vai dar para o seu animal. Se for um cachorrinho pequeno, você vai dar um pedaço pequeno de banana, né? Agora, se for um cachorro grande, você pode dar um pedaço maior. Você não vai. E seria legal congelar também banana, que nem faz com melancia? Ou banana não seria o caso? Porque melancia ela é rica em água, né? Banana já é mais sólida. Água. Aí tem mais água, fica tipo um picolé, fica bem legal. A gente tem um paciente, o Max,
né, que é nosso paciente da geriatria, nosso xodó lá da clínica, ele come os picolés de melancia que a Michele, a responsável, manda vídeo pra gente dele comendo. Ele ama picolé de melancia. Então, assim, é muito legal o jeito que eles gostam. Eles gostam Eu tenho um bastante. aluno chamado Max também. Será que é ele o teu paciente? Deve ser, né? Acho que não. Não sei. Ele olha que é meio nervoso, né? Meio nervoso. Não sei, espero que ele não esteja ouvindo. Ó, tem uma menina que botou ali, Max é um fofo. Não, não deve Max, ser o meu aluno, deve ser o teu paciente aí. Max, é. O... tem gente que coloca nome de pessoas, né? De humanos mesmo, em cachorro. Eu acho isso fantástico. Os nossos Nossa, aqui, os nossos animais têm. Frederico. Pô, Rodolfo, Júlio, tem de tudo. Tem a pergunta ali, né? Que passou batido ali. Já vi fazer uma gelatina sem sabor com frutas dentro para dar pro cachorro. Isso pode fazer também? Pode. Pode fazer, não tem problema nenhum. Gelatina, Só mas não é aí, muito açúcar, não? não. Gelatina Não? sem sabor tem nada. Sem... Normalmente a Sem gente usa gosto. aquela sem gosto. O César entrou ali, não sei se ele vai ver. César, só respondendo a tua pergunta rápida ali. Banana é liberado, tá? Pode dar banana pro cachorro ali sem problema. Só que aí, lembrando, gente, petiscos, quando vocês dão petiscos, vocês diminuem a quantidade de ração seca do seu animal. Tá? Tem que equilibrar o peso, né? Só para lembrar. E É. não, assim, e pensar no que eu falei, o tamanho do animal pro tamanho que você vai dar. Porque às vezes a gente tem um mini cachorrinho, a pessoa quer dar uma banana inteira. Não pode. Senão aí Vai é muito explodir o açúcar. bicho, né? Não, é muito açúcar também. Vai explodir também. Tá. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram vindo na cabeça, só que não são muito pertinentes à alimentação em si. Até porque eu acho que esse assunto de alimentação já ficou muito claro, né? Já ficou muito bem explicado ali. Caso alguém tenha mais dúvidas, lembrando, pode mandar comentar aí alguma coisa, manda no meu direct lá, ver se vai dar tempo de responder. E tem algum assunto que você acha, que você julga importante para a gente abordar aqui, ou vamos seguir uma pergunta que a gente tinha anotado antes? Qual é a tua ideia? Pode seguir aí. Não lembro de Tá. nada agora. Uma coisa assim, que eu acho muito importante, que Calma aí, nós calma aqui em aí. casa... O Marçal... Ih, estão fazendo uma pergunta nada a ver aqui. Pergunta nada a ver. Tá, rapidinho. Ô, Lúcio Mauro Mafra, né? O Marçal, deixa eu te fazer uma pergunta. Já queria saber, ter feito há muito tempo. Tens alguma coisa a ver com aquela academia que tinha ali perto do Terminal da Fonte, uns 30 anos atrás? Lúcio, 30 anos atrás eu comecei no Taekwondo, então eu acredito que não tenha muita coisa a ver, não. Mas faz um favorzinho pra mim, cara. Manda lá no meu direct, que aí eu vou ter o prazer de te responder ali de uma forma bem detalhada, que aí tem a ver mais com o meu lado profissional, né? Que é de atleta de arte marcial, professor, mestre e tal. No caso aqui a gente está falando um pouco de assuntos diferentes, mas manda para mim lá no meu direct, que eu vou ter o prazer de responder para você, tá? Voltando, Marina, com relação a gente teve uma sofrência com isso aqui em casa há alguns anos, quando a gente começou com os bichos, que foi infestação de pulga. Na época a gente chegava a dar banho nos cachorros e tirava, sei lá, 30, 40 pulgas, né? Então a gente tomou várias ações. Uma delas é diminuir a quantidade de terra, diminuir a quantidade de grama, colocar piso liso, né? Antiderrapante, mas piso liso. E também existe o ciclo da pulga, né? Eu sei que tem uma pergunta ali que acho que vai ser importante a gente responder. Mas enfim, tem o ciclo da pulga, que aí a gente tem o tratamento que seria após o ovinho, o desenvolvimento e a pulga adulta, né? Depois você puder falar sobre isso aí também, depois que a gente responder essa pergunta da Fabiana Michelson, amiga nossa. Você quer que eu responda o que primeiro? O que você falou ou o que ela falou? Não, ouvinte é mais importante, né? Quem está assistindo é mais importante do que eu. Eu só sou o caminho. Mas, vamos lá. Prazer te ver. Já ouvi falar muito bem de você. Pergunta: alguma ração ideal para gato persa com 12 anos, castrado, só vive dentro de casa e teve recentemente uma leve infecção urinária?
Pergunta complexa, hein? Pergunta complexa, hein? Bom, o ideal, Fabiana, né? Você Fabiana, falou? o nome dela é Fabiana. É, o ideal, Fabiana, é que você busque uma ração que seja para a idade dele. A gente tem algumas rações no mercado para gatos acima de 12 anos que de repente vai te suprir bem, né? Para esse gato castrado, para gatos castrados acima de 12 anos, tá? Porque infecção urinária em gato, né, normalmente não é uma infecção bacteriana, não é cistite bacteriana. Então, normalmente a gente não troca ração. Então, pensa em comprar uma ração para gatos acima de 12 anos. A gente tem algumas rações super premium no mercado. Dá uma pesquisada e eu acho que vai suprir bem a tua necessidade. Ela falou de uma marca ali, só que eu não consegui pescar e eu não consigo rolar esse Essa comentário que ração acho que é eu muito achei. boa. É muito Persian da boa. Royal. Muito boa. A Royal é uma marca boa, né? Sem querer fazer merchandise aqui para É ninguém. muito boa. Até porque o nosso interesse aqui ele é ajudar e não vender nada. Né? Não Mas tô ganhando nada A pra isso. Royal, a Royal Canin é uma marca muito boa, né? Tem a Royal Canin, tem a Golden, também são marcas de rações muito boas. Mas diga, da pulga, né? Que você quer saber. Pulga, pois é, a pulga tem um ciclo, né? Não adianta a gente atacar apenas uma etapa desse ciclo que a gente não vai conseguir trabalhar, né? A gente não vai conseguir eliminar tudo. Aqui em casa a gente teve problema com pulga de uma infestação gigantesca no início e a gente teve que atacar várias linhas de frente. Foi com medicamento oral, se eu não me engano, teve aquela pepetinha para colocar na nuca do bicho, que eu esqueci o nome agora, sempre foge o nome agora. Teve limpeza da área por mais vezes, higienização da área por mais vezes. E também tem uma coleira, no caso dos cães, tá? Dos gatos a gente usa só a pepetinha aqui na nuca, que resolve por 6 meses, não aparece nada, é uma pepeta cara, mas não aparece nada. Mas para os cães também tem aquelas coleiras que são caras, Excalibur, tem Seresto, um monte de coisa assim. Mas tem um ciclo, né, de duração para você eliminar de fato o problema, e não apenas controlar, tem que eliminar, né? O que que acontece, né? Normalmente, essas pulgas e carrapatos, eles ficam mais no ambiente do que no animal, né? A gente tem 95% no ambiente e 5% só no animal. Então, se a gente elimina só o que está no animal, a gente não está eliminando muita coisa, né? Então, a gente tem que cuidar do que está no ambiente. Então, assim, quando a gente usa, seja comprimido, seja pipeta, seja coleira, claro que hoje a gente tem umas tecnologias bem interessantes que ajudam a matar, né, a eliminar esses ectoparasitos que estão no ambiente. Mas, às vezes, a infestação é tanta que não eliminam tudo. Então, a gente tem que lançar mão de produtos que vão fazer a higienização do ambiente. Você falou de trocar, a gente trocou terra e grama por piso. Só que não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Tem gente que tem terra e piso em casa e vai continuar tendo terra e piso em casa. Então, assim. Foi uma experiência própria, só que eu comentei aqui. Mas claro, depende de cada situação. Eu sei, só tô pontuando. Aí, o que a pessoa vai ter que fazer? Vai ter que toda semana usar aqueles produtos próprios para eliminação desses ectoparasitos, né? No ambiente, vai ter que fazer uma vez por semana com os animais longe. Até todo o cheiro sair, o animal tem que ficar longe, porque esse cheiro é extremamente tóxico, né? O animal se lamber, se cheirar, pode se intoxicar, né? E fora o uso de coleira, ou pipeta, ou comprimido no animal, né? E às vezes essa manutenção semanal você vai ocorrer por algum tempo no ambiente até que todo o ectoparasito seja eliminado, né? Nos gatos a gente tem tanto a pipeta, hoje em dia a gente tem comprimido para pulga também, né? Então a gente tem essas duas ferramentas também, né? Então, assim, para pulga e carrapato, nos cães a gente tem os comprimidos, as pipetas, e quando a gente fala de leishmaniose, a gente tem as coleiras, né? Que pegam leishmaniose também. Leishmaniose, inclusive, é o próximo tópico que eu estava
olhando aqui. No caso do gato, os comprimidos eu não sabia. Mas os gatos eles são mais difíceis de a gente dar comprimido, né? Então acho que a pepeta, por questão de praticidade, acho que seriam mais indicadas. E com relação ao tempo de duração, podemos dizer assim, do comprimido, é o mesmo que uma pepeta? A pepeta dura, sei lá, 6 meses, 8 meses às vezes, sem voltar a pulga no ambiente. Então, isso aí dura muito porque o ambiente está sem o ectoparasito. Porque na bula, eles dizem que dura 30 dias. Entendeu? Então, Só que se então o é mais por causa ambiente, do ambiente mesmo. se o ambiente está livre do ectoparasito, você vai ter uma duração muito